Meu nome é Matheus Denis e eu vou apresentar o meu trabalho intitulado como Em vacas leiteiras, a idade é mais importante que o chifre para determinar o acesso à suplementação no coxo. A descorna é uma prática muito comum na produção leiteira, pois a presença de animais com chifre no rebanho preocupa os fazendeiros, uma vez que estes temem que possa aumentar o risco de lesões durante a alimentação devido às disputas por acesso ao alimento. Porém, a expectativa dos consumidores é que os animais permaneçam em seu estado natural, no caso com os chifres, quando estes são submetidos à prática de descorna sem a utilização de técnicas para aliviar a dor desses animais. Assim, o objetivo do nosso estudo foi avaliar a influência da idade e a presença de chifre no tempo de permanência no coxo. O estudo foi realizado na Estação de Pesquisa Agroecológica CPRA, pertencente ao Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, localizado em Pinhais. As coletas foram realizadas durante 13 dias não consecutivos, em julho de 2019, com duração de 1 hora, tendo início às 8 e término às 9. Participaram deste estudo 27 vacas leiteiras mestiças da raça Gersolando, das quais 7 vacas tinham chifre e 20 vacas eram mochas. As observações foram realizadas logo após ao término da ordenha da manhã, no qual silagem de milho foi fornecida em um coxo de concreto com 27 metros de comprimento, no qual os animais tinham à sua disposição 1 metro linear de coxo. O tempo no coxo foi registrado por instantâneos a cada 1 minuto e as interações agonísticas com contato físico foram registradas sempre que ocorreram. Para análise dos dados, os animais foram divididos em 3 grupos, sendo eles animais jovens, com 2 a 3 anos, totalizando um N de 8, intermediários de 4 a 5 anos, N de 12, e mais velhos, de 6 a 10 anos, totalizando um N de 7. Estes dados foram analisados por modelos lineares generalizados e uma correlação de Spearman foi utilizada para examinar a relação entre as categorias de idade e a frequência de permanência no coxo. Não houve diferença entre o peso das 3 categorias, sendo que os animais mais jovens apresentaram peso médio de 406 kg, enquanto os intermediários pesaram 409 e os animais mais velhos pesaram 404 kg. Em nosso estudo, houve uma correlação entre a idade e o tempo de permanência no coxo, sendo que os animais mais velhos foram os principais instigadores das interações agonísticas e os animais mais jovens foram as principais vítimas das interações agonísticas. Quando avaliado o tempo de permanência no coxo, não houve diferença no tempo de permanência no coxo entre os animais intermediários e os mais velhos, porém, ambos diferiram dos animais mais jovens. Assim, com base em nossos resultados, nós concluímos que a idade foi mais importante do que a presença de chifre para determinar o acesso das vacas leiteiras ao suplemento de milho fornecido num coxo. Então, olá, meu nome é Camila Mariane Menezes Souza. O nosso trabalho é intitulado Ganho de Peso Diário
de bovinos de corte de 3 grupos genéticos terminados a pasto. Então, os procedimentos utilizados nessa pesquisa foram aprovados pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da Universidade Federal de Minas Gerais. A bovinicultura de corte, ela é uma atividade de grande importância social e econômica no Brasil. Alguns fatores, como o grupo genético dos bovinos, a pastagem, bem como o nível nutricional que esses animais são submetidos, podem afetar sua produção e, consequentemente, interpor no desempenho. Então, nesse contexto, objetivou-se, então, avaliar o ganho de peso diário de bovinos de corte de 3 grupos genéticos em pastagens contendo capim Branquiária brisanta, CV marandu. Então, para a pesquisa, foram utilizados 45 animais, sendo 15 da raça Nelore, 15 meio Nelore e meio Charolês e 15 Charolês puro, com idade média de 20 meses e peso vivo médio de 350 quilos. Os animais eles foram distribuídos aleatoriamente em 3 piquetes, contendo área total de 1 hectare cada, com capim Branquiária brisanta, CV marandu, com proteína bruta 6,4, matéria mineral 9,6, fibra em detergente neutro 64,5 e fibra em detergente ácido 34,3, ambos na matéria seca, numa lotação de 15 animais por hectare, totalizando então 5 animais de cada grupo genético em cada piquete. Os animais eles foram pesados individualmente antes de entrarem nos piquetes e logo após o término do experimento. O ganho de peso diário foi calculado através da diferença entre o peso inicial e o peso final dividido por 60 dias. O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado, contendo 3 repetições. Os dados experimentais eles foram analisados utilizando o programa SAEG, que é o Sistema para Análise Estatística e Genética, e foram submetidos à análise de variância, considerando como fonte de variação os grupos genéticos e adotando-se um nível de significância de 5% de probabilidade. A comparação entre os efeitos dos grupos genéticos sobre o ganho de peso diário foi realizada por meio do teste de Tucker. Os tratamentos eles diferiram entre si estatisticamente, em que animais da raça Nelore puro apresentaram 0,74 kg de ganho de peso diário, significativamente inferior aos animais do grupo Nelore Charolês e Charolês, com ganho de peso diário de 0,97 e 1,24 kg, respectivamente. O resultado semelhante também foi encontrado por Menezes e Hessler, 2005, que, trabalhando com bovinos de diferentes composições genéticas, como o caso de zebuíno, que é o Nelore, e taurino, que é um Charolês, observaram maiores ganhos de pesos para os animais taurinos em relação aos zebuínos. Segundo estes autores, o menor ganho de peso apresentado por animais zebuínos pode estar relacionado à menor capacidade de ingestão de alimentos. De acordo com Kiepert e colaboradores 2008, o desempenho de bovinos oriundos de cruzamentos se deve aos efeitos de heterose individual e materna. Fatos estes que provavelmente explicam o melhor desempenho dos animais Charolês puro e meio Nelore Charolês, quando comparados, por exemplo, com Nelore puro, como foi no caso deste estudo. Pode-se concluir, então, que animais Charolês puro e mestiço podem ser recomendados para terminação a pasto, com capim Branquiária brisana CV marandu, pois apresentam desempenho positivo. Muito obrigada. Olá, meu nome é Brena Gava Guimarães e eu sou médica veterinária residente no programa de diagnóstico em parasitologia animal na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu trabalho no laboratório de quimioterapia experimental em parasitologia veterinária, o LQPV, e o meu trabalho vai abordar sobre a avaliação da atividade in vitro do fipronil contra larvas não alimentadas de Dermacentor nitens. O carrapato Dermacentor nitens parasita preferencialmente equinos e ele é popularmente conhecido como carrapato da orelha dos cavalos. A infestação por esse parasito promove prejuízos
ao animal por causa da espoliação sanguínea, queda na produtividade, predisposição ao aparecimento de míases e infecções bacterianas secundárias, além de ser o vetor do protozoário Babesia cabali, que é agente causador da babesiose equina. Desse modo, o objetivo desse trabalho é avaliar a atividade acaricida in vitro do fipronil em 3 diferentes metodologias, contra larvas não alimentadas desse parasito. Os ensaios eles foram realizados em duplicata e foram utilizadas larvas não alimentadas de 17 dias de idade, obtidas na colônia do LQPV. E foram testadas as seguintes concentrações de fipronil: 1, 2,5, 5, 10, 20, 40, 60, 80 e 100 ppm, obtidas a partir da diluição do fipronil técnico em água e Triton X para as metodologias de imersão larval e de imersão larval adaptado, e diluído em azeite de oliva extra virgem e tricloroetileno na proporção de 2:1 para a metodologia do pacote de larvas. Na metodologia de imersão larval, 300 larvas foram imersas em um microtubo contendo 1 ml de solução e elas ficaram por 10 minutos. Após drenar essa solução, essas larvas foram secas e aproximadamente 100 foram colocadas em envelope de papel filtro, num tamanho de 6 por 6 centímetros, de acordo com as figuras. Para o teste de imersão larval adaptado, aproximadamente 100 larvas foram depositadas num sanduíche de papel filtro de 2 por 2, impregnado com 500 microlitros da solução. Cada sanduíche foi acondicionado em um envelope de papel filtro de 6 por 6 centímetros, também aqui de acordo com a figura. E para a metodologia do pacote de larvas, o papel filtro do tamanho de 8,5 por 7,5 centímetros ele foi previamente impregnado com 670 microlitros de solução. E após 2 horas de secagem, foram feitos envelopes com esses papéis e cerca de 100 larvas foram alocadas em cada. Para as 3 metodologias, o armazenamento foi feito em estufa climatizada com demanda controlada de oxigênio, chamada de BOD, a 27 graus e 80% de umidade relativa. E após 24 horas foi realizada a leitura para avaliação da mortalidade, de acordo com a fórmula que foi apresentada, que a porcentagem de mortalidade é igual ao total de larvas mortas sobre o total de larvas, vezes 100. E os dados encontrados, eles foram tabulados e os valores de concentração letal CL50 e CL90 foram apresentados abaixo aqui nas tabelas. E de acordo com essas 3 tabelas, a gente pode perceber que a metodologia de imersão larval, a CL50, foi de 3,04 ppm e a CL90 de 22,29 ppm. E para a imersão larval adaptado, a CL50 foi de 14,32 ppm e a CL90 de 49,19 ppm. E para a metodologia de pacote de larva, a CL50 foi de 20,77 ppm e a CL90 de 80,06 ppm. De acordo com as 3 tabelas, pode-se concluir que o fipronil ele demonstrou sim uma ação larvicida in vitro contra Dermacentus nitens nessas concentrações avaliadas, o que torna esse fenilpirazol um provável ativo que pode ser utilizado para o controle desse carrapato. Além disso, a metodologia de imersão larval ela foi a metodologia mais sensível, onde se obteve as menores concentrações letais para o fipronil. Oi, meu nome é Brena Gava Guimarães e eu sou médica veterinária, residente no programa de diagnóstico em parasitologia animal na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu trabalho no laboratório de quimioterapia experimental em parasitologia veterinária, o LQPV, e o meu trabalho vai abordar sobre a recuperação de ninfas alimentadas de Amblyomys sculptum em coelhos infestados experimentalmente. Popularmente conhecido como carrapato estrela, Amblyomys sculptum possui uma de suas características a facilidade em se adaptar a diferentes hospedeiros, como por exemplo animais domésticos, silvestres e até mesmo os humanos. Ele possui ampla distribuição geográfica e é um importante vetor da febre maculosa brasileira. O seu ciclo ele pode levar até 2 anos para se completar na natureza, e por causa disso, para fins de pesquisa, existem colônias laboratoriais que mantêm diferentes fases de vida desse parasito. Então, nesse caso, quem se destaca são os coelhos. Eles são animais preferenciais para a manutenção desses carrapatos trioxenos, e essa manutenção ela se dá através de infestações de instares não alimentados dentro de sacos de panos ou capuzes, no caso, como eu vou falar,
fixados no entorno das orelhas ou no dorso desses animais. Dessa forma, esse trabalho ele tem por objetivo determinar qual dos dois locais de fixação dos capuzes recupera o maior número de ninfas ingurgitadas de Amblyomys sculptum. Esse experimento ele foi realizado no LQPV e foram utilizados 12 coelhos com aproximadamente 1,5 kg cada. De acordo com a figura 1, eles foram divididos em 2 grupos experimentais. Um grupo com capuz fixado ao entorno das orelhas, o grupo 1, e o outro grupo com capuz fixado no dorso, que é o grupo 2. E em ambos os grupos, a fixação desses capuzes ocorreu no dia anterior à infestação. E esses capuzes eles foram fixados com cola tóxica feita à base de água, gelatina, glicerina e óxido de zinco. Todos os animais eles receberam luvas e botas de esparadrapo para eles não se ferirem e também não rasgarem os capuzes, como mostra a figura. No dia da infestação, foram utilizados por coelho aproximadamente 2.000 ninfas não alimentadas, com 14 dias de idade, e elas foram depositadas no interior desses capuzes, que eles foram posteriormente vedados com esparadrapo. A contagem dessas ninfas alimentadas se iniciou no 4º dia experimental após a infestação, chamado de D+4, em ambos os grupos, porque esse é o tempo mínimo necessário para essas ninfas conseguirem se fixar, iniciar o repasto sanguíneo e se ingurgitar de forma que elas comecem a se desprender naturalmente do hospedeiro. Essa contagem ela foi feita diariamente até que a recuperação das ninfas zerasse, com auxílio de contadores manuais. E esses dados encontrados eles foram tabulados e a análise estatística foi realizada no programa computacional Biostat. Para avaliar a normalidade de distribuição, foi realizado o teste de Shapiro-Wilk e para as médias foram realizados teste T para dados paramétricos e Kruskal-Wallis para dados não paramétricos, com um nível de significância de 95%. De acordo com a tabela, os 3 primeiros dias obtiveram maior média de recuperação de ninfas ingurgitadas, tanto no grupo com capuz na cabeça, quanto no grupo do dorso, sendo D+5, no caso o 2º dia, o de melhor recuperação em ambos. No grupo 1, a contagem se encerrou no D+8, enquanto no grupo 2, no D+9, e foi observada a diferença de estatística significativa entre eles no D+8, já que apenas o grupo 2 ainda possuía recuperação de ninfas ingurgitadas em todos os coelhos. Quanto à recuperação total dos insters de Amblyomys sculptum entre os 2 grupos, não foi observada diferença estatística significativa. Então, pelo fato de não haver essa diferença estatística significativa total entre os 2 grupos, pode-se concluir que o melhor local de fixação dos capuzes para a recuperação de ninfas alimentadas de Amblyomys sculptum é na região ao entorno das orelhas, por causa do menor tempo de manipulação dos coelhos e, consequentemente, essa metodologia é menos estressante para eles. Olá, meu nome é Emília Andressa Santos Lima, sou aluna de pós-graduação em Ciências Veterinárias na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Meu trabalho tem como título Avaliação do potencial inseticida do óleo essencial de Citrus paradise no controle dos estágios imaturos e adultos de Ctenocephalids felis felis. E hoje irei comentar um pouco sobre a execução e resultados deste trabalho. A pulga Ctenocephalids felis felis é popularmente conhecida como a pulga do gato. É um inseto áptero, pequeno, de coloração castanha avermelhada e comportamento hematófago na fase adulta, onde o aparelho sugador é introduzido na epiderme, podendo causar irritação de pele, esfoliação sanguínea e reações alérgicas, possuindo grande importância na saúde pública por atuar como vetor de agentes patogênicos para os homens e os animais. O Citrus paradise, ele é popularmente conhecido como a toranja e vem demonstrando ser eficaz devido aos seus componentes, como limoneno, mirceno, alfa-pineno, beta-pineno, beta-carofileno e cetona sesquiterpênica noticatone, possuindo ação inseticida e repelente. Com isso, o objetivo do trabalho foi avaliar a atividade policida do óleo essencial de Citrus paradise frente aos estádios de ovo, larva, pulpa e adulto da pulga Ctenocephalids felis felis. O estudo ele foi realizado no Laboratório de Quimioterapia Experimental em Parasitologia Veterinária na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais.
As pulgas adultas e as formas imaturas utilizadas nesse estudo foram oriundas da colônia experimental de Ctenocephalides felis felis. Para a realização dos testes in vitro, foi preparada uma solução mãe a 40.000 microgramas por ml do óleo essencial de Citrus paradise e posteriormente diluídas em acetona 20%. Como observado no lado esquerdo do esquema, para avaliação da atividade adulticida, foram utilizadas tiras de papel filtro Atman com 10 cm² e foram impregnadas com 0,2 ml de cada solução, sendo utilizado 10 pulgas em cada tubo nas 2 repetições. Para as formas imaturas, também foi utilizado papel filtro Atman, em forma de disco, com uma área de 23,76 cm² e em seguida foram impregnadas com 0,470 ml de cada solução. Também foi utilizado 10 ovos, 10 pulpas e 10 larvas em cada placa, nas 2 repetições. As concentrações obtidas por área foram de 1,5, 3,1, 6,2, 12,5, 25, 50, 100, 200, 400 e 800 microgramas por centímetro quadrado. A avaliação de mortalidade foi realizada no tempo de 24 horas para os estádios de larva e adulto, e utilizou-se como critério a motilidade, em que eram considerados mortos os indivíduos que não apresentassem qualquer motilidade. O estádio de ovo foi avaliado com 72 horas, e foram considerados mortos os ovos que não eclodiram. O estádio de pulpa foi avaliado após 15 dias, e foram consideradas mortas as pulpas que não eclodiram para pulgas adultas. A mortalidade observada para a concentração de 800 microgramas por centímetro quadrado para os diferentes tempos de exposição do óleo essencial de Citrus paradise foi de 0, 15, 0 e 5% para o estádio de ovo, larva, pulpa e adulto, respectivamente. Contudo, alguns autores já relataram a sua eficácia com outros insetos, como Holda, em 2020, no seu trabalho com Ceratitis capitata, Abbas, em 2012, com seu estudo com Rhizoperta dominica, e Ali, em 2011, realizou um trabalho com Pieris brassicae caterpillars. Porém, não há estudos do óleo essencial de Citrus paradise frente a Ctenocephalides felis felis. O aumento da relação homem-animal vem aumentando a preocupação quanto à prevenção e tratamento de ectoparasitas. E o uso do óleo essencial tem se tornado uma alternativa e vem demonstrando grande potencial, mesmo que ainda esteja em estágio inicial de pesquisa. Novos estudos com óleo essencial de Citrus paradise devem ser realizados frente a outras espécies de insetos. E, por fim, concluímos que o óleo essencial de Citrus paradise não apresentou atividade inseticida frente aos diferentes estádios de Ctenocephalides felis felis. Com isso, encerro minha apresentação. Obrigada a todos. Olá, sou Felipe Eduardo Dalmas, mestrando da UFPR Setor Palotina, e irei falar sobre o nosso trabalho, a avaliação dos níveis séricos de cálcio, fósforo e magnésio em vacas leiteiras com hipocalcemia. A hipocalcemia é uma doença importante para as vacas leiteiras, que acontece nesse período de transição do período seco para a fase lactante, pois ocorre um aumento abrupto e intenso da demanda por nutrientes, principalmente o cálcio, que tem altas concentrações tanto no colostro quanto no leite. A falta do cálcio leva à perda da capacidade da vaca em se manter em estação, ou seja, leva ela ao decúbito. Porém, a redução das concentrações séricas de outros minerais, como o fósforo e o magnésio, também podem levar o animal a essa condição de decúbito, sendo importante a avaliação desses 3 minerais. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar as concentrações de cálcio, fósforo e magnésio em vacas com hipocalcemia clínica. Nesse trabalho, avaliamos vacas com hipocalcemia que foi confirmada através das manifestações clínicas, o decúbito persistente em até 48 horas pós-parto, com resposta ao tratamento com cálcio intravenoso. Por exemplo, na imagem A, podemos ver uma vaca com hipocalcemia em decúbito lateral, e na imagem B, a mesma vaca minutos depois do tratamento com cálcio intravenoso já em estação. Foi coletado sangue
em tubo seco antes do tratamento nessas vacas e com o soro obtido foram mensuradas as concentrações de cálcio, fósforo e magnésio. Os grupos foram comparados por teste T não pareado e os resultados foram comparados também com intervalos de referência. Quanto aos resultados obtidos, temos as médias representadas no gráfico, sendo que houve diferença nas concentrações de cálcio comparado ao grupo controle, sendo a média de 3,6 mg por decilitro para as vacas em decúbito, com hipocalcemia, e 9,2 para o grupo controle, o que reflete esse quadro de hipocalcemia dessas vacas, que acontece pela falha na adaptação à demanda de cálcio, que deveria ser suprida pelo maior consumo de matéria seca, maior absorção de cálcio a nível intestinal e reabsorção de cálcio óssea. Para o fósforo, observando o gráfico também, houve diferença entre os grupos, sendo a média de 3,4 mg por decilitro para as vacas com hipocalcemia contra 8 mg por decilitro no grupo controle. Ao comparar cada uma dessas vacas a parâmetros de referência, 66% tinham hipofosfatemia, o que mostra que grande parte das vacas tinha redução de cálcio e fósforo associado. Provavelmente, pois o leite também tem altas concentrações de fósforo, o fósforo também depende da absorção da dieta e da reabsorção óssea, semelhante ao que é para o cálcio, que pode ter influenciado para esses resultados. Como podemos ver no gráfico, o magnésio não teve diferença, sendo semelhante os valores entre os grupos. Ao comparar o magnésio com intervalos de referência, 20% das vacas apresentaram hipomagnesemia. E a manutenção da calcemia depende do estímulo do paratormônio, que estimula a reabsorção óssea. Porém, nos quadros de hipomagnesemia, ocorre uma redução na função desse hormônio, que pode contribuir para a ocorrência de hipocalcemia e pode ter acontecido nessas vacas em algumas dessas vacas que nós avaliamos, as que tinham hipomagnesemia associada. Influência sanguínea do magnésio, como o consumo de matéria seca, composição da dieta, concentração de magnésio e outros minerais nos alimentos, e eles vão influenciar a absorção do magnésio, que explica a variação encontrada nas vacas, sendo que algumas apresentaram, algumas não. Pensando no limiar para que o animal atinja o decúbito, o limiar mínimo de cálcio para se manter em estação é variável na literatura, havendo até citações de 5 mg por decilitro, no nosso estudo foi de 5,5 mg por decilitro. Já os pontos críticos para causar o decúbito são 1,5 mg por decilitro para fósforo e 1,2 para magnésio, os quais foram atingidos somente em 2 vacas para o fósforo, mas elas também tinham hipocalcemia grave, inclusive abaixo de 3,2 mg por decilitro, e provavelmente não foi o fósforo que causou o decúbito. Dessa forma, a hipocalcemia está associada à redução de fósforo e de magnésio, que podem contribuir para o desenvolvimento do quadro, embora provavelmente não são os determinantes do decúbito, e a avaliação dos 3 minerais é recomendada, que contribui para o diagnóstico e tratamento. Olá a todos, o meu nome é Douglas Luiz Vieira e vou apresentar para vocês hoje o trabalho intitulado Avaliação Econômica da Utilização do Tratamento Seletivo nas Infecções Parasitárias em Ovinos, um trabalho de autoria de Maria Cristine Rison Sintra, Douglas Luiz Vieira, Eliton Aparecido Rezende e Marcelo Beltrão Molento. O trabalho realizado em parceria da Universidade Federal do Paraná com o Centro Universitário Unicesumar. O objetivo do presente trabalho foi comparar o custo-benefício da implementação do tratamento seletivo para o controle das endoparasitoses em comparação com o tratamento sistemático em todo o rebanho. A propriedade estudada está situada no município de Colombo, na região metropolitana de Curitiba. A propriedade apresenta 30 matrizes mestiças da raça Texel e Ile de France e um reprodutor trocado a cada ano, também das respectivas raças. As ovelhas são criadas em sistema semi-intensivo com pastagem inativa e suplementadas com silagem e concentrado. Previamente ao início da rotina de acompanhamento da propriedade, foi realizados os testes de redução na contagem de ovos nas fezes para a determinação do antiomítico eficaz na população parasitária e, consequentemente, o utilizado no tratamento seletivo. O medicamento levamisol apresentou a melhor eficácia, 88%.
Foram realizadas análises mensais durante os meses de fevereiro até dezembro do ano de 2019, anotando o custo das doses de antihelmínticos com a utilização do tratamento seletivo, uma análise real dos dados. Em relação ao custo do tratamento sistemático, foi realizada uma análise hipotética. Para a análise hipotética dos custos do tratamento, foram selecionados 6 princípios ativos mais utilizados na região, sendo eles ivermectina, monopantel, moxidectina, nitroxinil e levamisol. Estabeleceu-se uma média de peso de 60 kg para a determinação da dosagem. O cálculo do tratamento sistemático por princípio ativo foi realizado através da seguinte fórmula: número de animais avaliados no mês multiplicado pela dosagem de cada princípio ativo multiplicado pelo valor do princípio ativo. Os animais que receberam tratamento seletivo foram os que apresentaram FAMACHA 3, 4 ou 5, score corporal menor que 2 e sinal clínico de edema submandibular. Como resultados de discussão, em comparação com o tratamento seletivo, R$ 7,25 em média de gasto, todos os grupos de tratamento sistemático apresentaram maior custo com antihelmínticos. Os grupos apresentaram as seguintes médias de custo: albendazol com um custo de R$ 7,71, levamisol R$ 11,34, ivermectina R$ 15,42, moxidectina R$ 18,15, nitroxinil R$ 25,86 e monopantel, que demonstrou a maior diferença com custo médio de R$ 206,80. Notamos essa maior diferença no último composto, principalmente por ser o com maior valor de mercado. Como apresentado no gráfico do banner, podemos comparar graficamente as diferenças de custos e é perceptível que o tratamento seletivo apresentou um custo muito mais baixo que todos os outros. Baseado nos resultados descritos e associado com o bem-estar do rebanho, o controle de resistência parasitária já relatados no sistema de tratamento seletivo, esse é o modo de controle parasitário mais indicado a fim de obter vantagens econômicas e bem-estar animal. E para finalizar, estou à disposição de todos, se alguém tiver dúvida. Qualquer dúvida, enviar para o e-mail douglasluizvieira@gmail.com. Meu nome é Marley, eu sou pós-graduanda no programa de pós-graduação em Zootecnia aqui da Universidade Federal do Paraná. Estou cursando o doutorado na área, meu foco é na área de nutrição de não ruminantes. E sou autora do trabalho intitulado Efeito da suplementação lipídica para matrizes suínas no período pós-parto sobre seu intervalo de desmame-estro e variação de peso e score corporal. O que a literatura mostra é que nesse período pós-parto, logo ali nos 3, 4 primeiros dias pós-parto, a porca ainda não está consumindo a quantidade suficiente de ração e, por conta disso, tanto o desempenho dela, o desempenho físico dela pode ser comprometido, quanto também o desempenho da leitegada, porque nesse período é onde a porca está produzindo leite e colostro e amamentando a sua leitegada. Então, o nosso objetivo foi avaliar uma suplementação lipídica nesse período, nos 3 primeiros dias pós-parto, para essas porcas, sobre o seu desempenho físico e sobre o seu intervalo de desmame-estro, que também pode ser afetado pelo desempenho físico dela durante a lactação. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar alternativas viáveis para diminuir a perda de peso e score de condição corporal das porcas, bem como seu intervalo de desmame-estro. Para isso, foi testada a suplementação de óleo de soja em 5 níveis para as matrizes nos 3 primeiros dias pós-parto. Então, foram utilizadas 300 matrizes hiperprolíficas de uma granja comercial no interior de Santa Catarina, e para essas porcas foram suplementadas doses crescentes de óleo de soja, que também foram comparadas a um tratamento controle. Nesse tratamento controle, as porcas recebiam apenas os lipídios já presentes na ração. Nos demais tratamentos foram doses crescentes de óleo, então
750 gramas, 1.000 gramas, 1.250 gramas e 1.500 gramas de óleo nos 3 primeiros dias pós-parto. Então, essa quantidade foi dividida nesses 3 dias. E nesse período foi avaliado o peso dela ao início e ao final da lactação, bem como o score de condição corporal também, para que a gente tivesse a variação durante esse período, ao final do experimento. E também foi avaliado o intervalo desmamiestro, contando os dias em que essa porca ficou sem ciclar, após o desmame. Os tratamentos, eles não apresentaram efeito sobre esses dados avaliados, nem sobre o peso da matriz, nem sobre o seu score de condição corporal e nem sobre o seu intervalo desmamiestro, né? Que, como era esperado, a gente imaginava que essa suplementação pudesse fazer com que a porca perdesse menos peso, mantesse ou não perdesse o seu score de condição corporal. E também porque como esses 2 parâmetros eles podem interferir no intervalo de desmamiestro, o nosso objetivo era que, aumentando a dose de óleo, quanto maior a dose de óleo, menor fosse o intervalo de desmamiestro, né? Esse era o esperado, mas não foi o que aconteceu. Essa ausência de efeito, ela pode ser explicada pela depressão no consumo nesses primeiros dias ali de onde a porca está lactando. Então, ela está comendo menos nesse período e a sua necessidade nutricional e energética é maior. Então, essa suplementação lipídica pode não ter sido suficiente para suprir essa necessidade que a porca tem nesse período, né? Então, como conclusão, considerando as condições experimentais, né, desse estudo, a suplementação de óleo de soja para as matrizes nos 3 primeiros dias pós-parto não se mostrou eficiente sobre a sua perda de peso e condição corporal na fase de maternidade e também não influenciou o seu intervalo desmamiestro subsequente. Então é isso, muito obrigada e qualquer dúvida estou à disposição. Boa tarde, meu nome é Cecília Lopes da Conceição e eu sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e vou apresentar o trabalho intitulado como Atividade Policida Comparativo in vitro do óleo essencial de Cinnamon mucácea e do Cinnamaldeído contra Quitenocephalus felis. Bom, as pulgas da espécie Quitenocephalus são os insetos parasitas mais prevalentes em todo o mundo em cães e gatos. Estes parasitos são responsáveis por transmitir diversos agentes patogênicos de importância em saúde única. Além disso, podem causar irritação, esfoliação sanguínea e provocar quadros de dermatite. Cinnamon mucácea, também conhecido como canela, possui o cinnamaldeído como seu composto majoritário e são amplamente utilizados na culinária como flavorizante, além de possuir atividade biológica, incluindo atividade inseticida, repelente, antimicrobiana e antioxidante. Bom, o objetivo deste trabalho foi comparar a atividade inseticida in vitro do óleo essencial de Cinnamon mucácea e do Cinnamaldeído frente a pulgas adultas das subespécies Quitenocephalus felis. Para a realização desse estudo, foi então utilizados pulgas adultas oriundas da colônia do Laboratório de Quimioterapia Experimental em Parasitologia Veterinária da Rural. Inicialmente foi então preparada uma solução mãe a 40 mil partes por milhão do óleo essencial de Cinnamon mucácea e do Cinnamaldeído. Posteriormente, essas soluções foram diluídas em acetona a 20% de forma seriada, de 1:2. Foi então realizada a impregnação de papel filtro Whatman número 1 nas concentrações de 1,56, 3,12, 6,25, 12,5, 25, 50, 100, 200, 400 e 800 microgramas por centímetro quadrado. Foi então inserida essa tira de papel filtro
no tubo de ensaio e, posteriormente, 10 pulgas adultas. Esse tubo foi então vedado com TNT e elástico. Para cada concentração foi utilizado 2 repetições, R1 e R2. O material de cada desafio foi avaliado em 24 horas após o desafio e observado com auxílio de um microscópio. E o critério de avaliação foi o de motilidade, ou seja, qualquer inseto que apresentasse qualquer movimento seria considerado vivo. Bom, com os resultados obtidos, foi possível observar em 24 horas de exposição que, na concentração de 6,25 microgramas por centímetro quadrado, o cinamaldeído obteve 5% de mortalidade, obtendo 50% de mortalidade na concentração de 50 microgramas de centímetro quadrado e 100% de mortalidade na concentração de 400, como a gente consegue observar no primeiro gráfico. Já o óleo Cinnamon mucácea, a gente consegue observar no segundo gráfico 5% de mortalidade na concentração de 6,25, 55% de mortalidade na concentração de 12,5 e 100% de mortalidade na concentração de 200 microgramas por centímetro quadrado. Bom, com base nos resultados obtidos neste trabalho, é possível a gente concluir que tanto o óleo essencial de Cinnamon mucácea e o seu constituinte majoritário, o cinamaldeído, apresentam atividade inseticida in vitro frente ao estágio adulto de Ctenocephalus felis. No entanto, o óleo essencial de Cinnamon mucácea apresentou mortalidade igual a 100% em concentrações inferiores, propondo então que outros constituintes do óleo essencial de Cinnamon mucácea e o cinamaldeído podem ter potencializado a ação inseticida do cinamaldeído. Muito obrigada, e é isso. Olá, sou Felipe Eduardo Dalmas, mestrando da UFPR Setor Palotina. Irei falar sobre o nosso trabalho, a avaliação de lesão muscular secundária ao decúbito em vacas leiteiras com hipocalcemia. O aumento na demanda de cálcio, principalmente para a produção de colostro e de leite, acaba reduzindo as concentrações sanguíneas de cálcio. Isso faz com que a vaca perca a capacidade de se manter em estação e acaba levando ao decúbito. Esse decúbito permanente leva à lesão muscular, principalmente pela isquemia, o que agrava bastante o quadro clínico do animal. Nesse contexto, a mensuração da atividade sérica de CK e AST são importantes, pois essas enzimas aumentam suas concentrações em lesões musculares e dessa forma podem auxiliar na determinação da existência de lesão e da gravidade da lesão muscular. Sendo o objetivo desse trabalho mensurar a atividade sérica das enzimas CK e AST de vacas em decúbito por hipocalcemia. Para esse trabalho foram avaliadas 15 vacas com hipocalcemia confirmada pelo cálcio sérico menor que 5,5 mg por decilitro, a resposta positiva ao tratamento com cálcio intravenoso e o decúbito persistente, que teve duração menor que 16 horas e foi classificado como decúbito external e decúbito lateral. Na figura do banner, podemos ver uma vaca em decúbito lateral devido ao quadro de hipocalcemia, que pode então levar à lesão muscular, que foi o que investigamos nesse estudo. O grupo controle foi constituído por 20 vacas sadias com até 30 dias após o parto. Foi coletado sangue, então, e com o soro foi mensurada a atividade de AST e CK. Os resultados das vacas em decúbito foram comparados com intervalos de referência já estabelecidos na literatura. E os grupos decúbito e controle foram comparados por teste T não pareado. Foi feita também correlação de Spearman entre o tipo de decúbito e os valores de AST e CK, a 5% de nível de significância para ambos os testes. Quanto aos resultados, podemos ver as médias ali no gráfico. Houve diferença para CK, mas não para ST, sendo as médias obtidas para CK de 1.213 unidades internacionais por litro
para as vacas em decúbito, contra 115 para as vacas controle, mostrando essa grande diferença. Já para a ST, a média foi de 107 para as vacas em decúbito contra 82 para as vacas controle, não apresentando diferença estatística. Quando comparamos os intervalos de referência, houve aumento da ST em 13,3% das vacas e de CK em 80% dessas vacas. O aumento de ambas essas enzimas indicam a lesão muscular, e a maioria das vacas apresentou aumento de CK, o que indica que esse decúbito pela hipocalcemia, mesmo que com poucas horas de duração, levou sim à lesão muscular. O aumento da CK foi mais frequente, pois a CK ela tem o pico, ela aumenta mais precocemente após a lesão muscular, comparada à ST, que tem uma elevação mais lenta e o pico mais tardio, sendo que a duração do decúbito dessas vacas não foi muito prolongada. 2 vacas tiveram aumento de AST, justamente as que tiveram as maiores concentrações de CK, sendo inclusive acima de 1.000 unidades internacionais por litro. Todas as vacas levantaram após o tratamento, mas uma delas teve recidiva, que foi a vaca com a maior AST, de 356 unidades internacionais por litro, e essa tinha uma CK de 10.460 unidades internacionais por litro. Essa vaca acabou indo a óbito, mas tinha cetose e pneumonia aspirativa associada, o que dificulta tomar conclusões sobre o prognóstico e a influência da lesão muscular nesse quadro específico, embora esse aumento simultâneo de CK-ST foi provavelmente pelo maior tempo de evolução e maior gravidade. Outro achado extremamente interessante foi a correlação entre o decúbito lateral correlacionado com os maiores valores de CK, com coeficiente de correlação de 0,619, que demonstrou que maior lesão muscular conforme o tipo de decúbito, no decúbito lateral. Dessa forma, conclui-se que o decúbito pela hipocalcemia em vacas, mesmo que com poucas horas de duração, é capaz de causar lesão muscular, avaliada através da atividade sérica das enzimas CK e AST, que aumentam conforme a gravidade e tempo de evolução do quadro.